pessoal, tô aqui hoje para falar de 3 razões para a gente aprender inglês antes de viajar para fora. Em primeiro lugar, a comunicação é a base de qualquer viagem, a base das interações humanas, inato no ser humano e tudo mais. A gente precisa da comunicação para poder fazer qualquer coisa. Basicamente, qualquer coisa que tu for fazer, tu vai precisar te comunicar. Mas antes de falar sobre as 3 razões, eu vou compartilhar um pedaço de um depoimento de uma aluna que retornou de uma viagem e ela fala sobre a razão dela em ter aprendido, por que foi importante para ela ter aprendido inglês durante a viagem. So, let's check it out, let's go. Ela fez com que valesse a pena. Então, quando eu cheguei lá, sim, a minha filha, num grau bem mais elevado, um nível mais elevado que eu no inglês, se desenvolveu melhor. Mas foi bom para mim, porque assim, mesmo que eu não falasse fluentemente, eu consegui me virar em algumas coisas, como um pedido de alimento, assim, de algumas coisas, conversar muito pouco, mas consegui conversar coisas simples com algumas pessoas, não me senti tão diferente, porque fica chato a pessoa tá falando e tu não entende absolutamente nada, né? Mesmo que não seja contigo. Então assim, não tem como comparar o nível, mas eu conseguia compreender, eu consegui me comunicar um pouco, me sentir segura, me sentir fazendo parte. Então para mim foi crucial essas aulas e principalmente dessa forma agradável e leve como a Fabiana faz. Ok, então o que a gente vê nesse depoimento? Que ela se sentiu parte, porque assim, é que nem tu ir numa festa, pensa que tu vai numa festa, tu vai numa festa fantasia, tá todo mundo vestido de fantasia, se divertindo e tu mais e tu não. Então quando tu não fala o idioma, tu deixa de participar de boa parte da viagem, porque as experiências da viagem, elas partem da comunicação. Para tu ir num passeio, tu tem que iniciar com uma comunicação para a compra do ticket. Para tu comprar um prato, tu tem que ter a comunicação lá para pedir o prato, tu tem que saber algumas frases chaves para tu fazer o pedido e tudo mais. A primeira razão é que tu economiza tempo e dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava vindo de um voo internacional, fiz escala, só que o primeiro voo atrasou e, consequentemente, eu cheguei atrasada para pegar o segundo voo. Os aeroportos das cidades grandes normalmente são enormes, né? E aí eu não achava o portão, tinha que andar, não achava o portão. E eu tive que pedir ajuda, porque eu não achava a porcaria do portão e eu tava muito atrasada. Eu tinha meia hora pra chegar e sair de um lado do aeroporto e ir até o outro lado do aeroporto. Então eu fui correndo, a sorte que eu sabia inglês, eu pedi informação e eu consegui entrar, já tinha todo mundo embarcado no voo e eu fui a última a entrar no voo correndo, desesperada. Então assim, o mínimo de inglês vai te ajudar a perguntar how do I get to gate, blá blá blá, ou por exemplo, can you help me, I'm late, e aí tu mostra ali o cartão de embarque, tem algumas frases que são essenciais para tu poder agilizar o processo e não perder tempo, certo? Então eu tive sorte, vamos dizer assim, azar por ter atrasado um voo e sorte por saber inglês, tá? Mas eu tenho uma história de uma conhecida que não teve essa sorte. Ela estava também fazendo escala e aí ela se perdeu dentro do aeroporto, não conseguiu entender as informações lá no painel e perdeu o voo, perdeu dinheiro. Porque aí teve que realocar em outro voo, nem sempre a gente consegue, aí dá confusão com o hotel. Acontece algo do tipo, tu tem que te explicar em inglês, então tu perde mais tempo, tu te incomoda mais, te estressa mais, a viagem que é pra ser uma coisa prazerosa acaba virando um estresse. Então esse é um outro problema que pode acontecer. É uma outra situação, uma terceira situação que aconteceu com uma aluna minha também, quando tu vai passar pela imigração, eles podem te perguntar quanto tu tem de dinheiro contigo. E ela levou 1.000 euros, certo? Só que no aeroporto a gente fica lá um tempão e ela gastou, comprou algumas coisas para comer, para beber, e aí tinha dinheiro quebrado e ela não sabia dizer. A hora que o cara perguntou how much money do you have, how much money are you carrying, ela não soube dizer que era 950. Então assim, se tu tem algum conhecimento de números ou algo do tipo,
tu já responde e segue em diante, sabe? Vai pra próxima pergunta, a pessoa te libera. Só que daí tu fica, tu te perde ali, tu fica mais nervoso ainda porque tá, né, a pessoa tá te fazendo perguntas e tu se dá conta que tu não sabe, e às vezes a pessoa faz uma outra pergunta e tu não sabe. Quando tu vê, tu já tá tão nervoso que a pessoa te pergunta what's your name e tu paralisa ali, fica sem saber o que fazer. Então tu acaba perdendo tempo aí, porque tem que ficar se explicando, tem que ficar pensando, ficar tentando ali gesticular para outra pessoa poder entender o que tu quer dizer. Então a gente tem que cuidar muito. E a quarta é que tu pode ser passado para trás. Não sei se vocês sabem, mas aqui quando tiveram as Olimpíadas no Rio de Janeiro, alguns turistas compraram as camisetas aquelas das escolas municipais do Rio, como se fossem camisetas oficiais das Olimpíadas, e pagaram em torno de 100 a 150 reais por essas camisetas, foram passados para trás. Ah, é Brasil, ok, Brasil, mas em outros países também tem sacanagem, em outros países também passam a perna nas pessoas, ainda mais quando eles veem que tu não sabe o idioma, que tu tá ali em dúvida, podem te passar a perna. Então cuida, tenta ir com pelo menos o básico para não acontecer de pagar caro por alguma coisa, certo? 2. Emergências. Então eu tava saindo de um voo, parei, fiz escala em outro país e tive dor de ouvido. Quem viaja de avião sabe que é um incômodo, aquela despressurização e tudo mais. Se tu já passou por isso, tu sabe o quão ruim é tu ter uma otite e ter que pegar um avião. E eu tive essa otite em uma escala de um voo, tive que pedir ajuda. Então tu tem que ter o básico para pedir ajuda. I need help, can you help me? I have a pain in, no meu caso I have a pain in my ear. It was like, I don't remember right now, but I think it was, I had a pain in my left ear. E aí depois pedir ajuda, certo? Tu tem que saber pedir ajuda, tem que saber o básico para tu poder ter o atendimento correto. Não precisa dar um laudo médico dos sintomas que tu tem, mas tu tem que ter o básico para saber pedir ajuda. Tem que cuidar para tu não perder teu passaporte, né? Tu perder teu passaporte, lá vai fazer o quê? Como que tu vai explicar em inglês isso, certo? Então tu tem que ter o básico para se perder o passaporte, tu ir lá na polícia, poder fazer o boletim lá na embaixada, pedir ajuda e tudo mais, certo? É importante o mínimo de conhecimento para caso ocorra uma situação dessa em que o único documento oficial que tu tem no país tu perdeu, certo? Ou tu é assaltado ou algo do tipo. Uma amiga minha então foi lá para Amsterdã e comeu o Space Cake, passou muito mal mesmo, teve que chamar a ambulância, teve quase uma parada cardíaca e tudo mais, uma coisa muito séria. Não tem como tu tá lá no país, passar mal e tu não ter o mínimo de ajuda, tá? Então ela, sorte que ela tava com outra pessoa não sabia muito inglês, mas ela falou, my friend need help, my friend need help, certo? E aí levaram ela pro hospital, chamaram a ambulância e tudo mais. Então assim, ó, se tu tiver as frases corretas, não é uma frase muito elaborada, mas frases básicas que tu possa te comunicar, que tu tenha praticado, que tu tenha visto as situações, na hora que acontecer, tu vai estar preparado para pegar e pedir ajuda, para tu não passar por uma situação delicada, constrangedora às vezes, até uma situação que segundos ou minutos ali vão fazer a diferença na tua vida, como perder a escala de um avião ou passar mal e precisar de um remédio rápido. Se tu tem alergia a alguma coisa, tu tem que ser rápido para falar I'm allergic to shrimp, I'm allergic to... para a pessoa poder saber como proceder, porque muitas vezes o profissional tá ali e se tu não diz para ele o que tu tem, ele não tem como proceder, ele não te conhece, não sabe nada de ti. Então tu tem que ter o mínimo de conhecimento para não passar por uma situação que muitas vezes não tem volta, certo? E a terceira é a autonomia, que nós iniciamos aqui então com o vídeo do depoimento dessa minha aluna, falando que ela se sentiu incluída ali na viagem, apesar da filha dela saber mais que ela e tudo mais. E, gente, sinceramente, a viagem ela é uma coisa que é para ser curtida. Ela não é para ser um estresse, para ser algo tenso. Então, no momento que tu encontra alguém novo, tu vai encontrar pessoas de vários países ao longo da viagem. Tu tem que saber se comunicar pelo menos um pouquinho, para tu falar o que tu gosta, o que tu não gosta. Tu vai falar que é do Brasil, eles Vou falar carnival, soccer. Eles vão falar essas coisas, aí tu vai rir, vai interagir, vai
vai vir outra pessoa daqui a um pouco, vai interagir contigo de novo. Daqui a pouco vai vir outra, tu vai dar good morning, good afternoon. Hey, hi, how are you? My name is, I'm from, nananã. E aí tu vai fazendo parte, tu vai curtindo aquela cultura nova, aquelas pessoas que tu vai conhecendo na viagem, aqueles passeios. Não fica aquela coisa onde tu tá numa bolha, sabe? Que tu tá no outro país, mas tu não tá vivendo a cultura, não tá vivendo tudo que tu pode experienciar de um país novo. Então a minha sugestão é: aprende o máximo que tu puder, o máximo que tu puder, certo? Assiste os vídeos aqui, segue outras pessoas que falam sobre inglês também, sobre viagens, e não deixa de aprender, porque quanto mais tu aprender, mais tu vai poder curtir, te experienciar e tirar o máximo da viagem. Então é isso aí, pra mim existem diversas razões, milhares de razões do porquê de tu aprender inglês antes de tu viajar. Deixa aqui nos comentários se tu concorda, discorda, o que tu acha, se tu já passou por alguma situação na viagem que saber inglês foi importante, ou que não saber inglês, não sei, de alguma forma te prejudicou, como é que foi, pra gente enriquecer cada vez mais aí as nossas experiências, ok? Um grande beijo e até mais!